Então, finalizando essa parte de eixos, né? Que é essa parte que nós estava trabalhando aí nessa última parte do conteúdo. Então, eixos, a gente vai falar agora uns acessórios de eixos, tá? Complementos para que ele funcione, né? Para que outros elementos de máquina sejam acoplados a ele, tá? Bom, então no caso, a gente começa essa parte com parafusos de fixação, tá? Então todo mundo já viu aí parafusos para fixar alguma engrenagemzinha, né, em coisas normais aí, vamos pegar, sei lá o que, o motor elétrico do portão, né, que faz a movimentação do portão, né, portão de correr, né. Ele tem ali às vezes é um parafuso que conecta o eixo do motor elétrico lá do movimentador com a engrenagem, né, que essa está em contato sempre com a cremalheira ali do portão. Às vezes é uma chaveta, às vezes é um parafuso. Então, é um mecanismo que faz o acoplamento, então, entre o eixo e aquela engrenagemzinha lá. Bom, um dos dispositivos, dos acessórios aí para conseguir fazer essa acoplagem aí, é o parafuso de fixação, tá? Então, o parafuso de fixação, ele né, serve, então, para resistir ao movimento axial e movimento rotacional. Tá? E ele geralmente, então, ele é aplicado contra a superfície, né? Aplicando uma força de compressão para criar atrito, né? E aí não deixar, então, que desacople o eixo e o outro mancal lá, o mancal não, a engrenagem, enfim, uma polia, coisa que esteja fixada nele. A ponta do parafuso de ajuste também pode fornecer uma pequena penetração, né? Existem alguns parafusos, quem já desmontou aí maquininhas de, sei lá, uma impressora 3D, alguma coisa assim, quem já lidou até com partes de computador, coisas assim, às vezes tem alguns pinos trava aí, que a gente comumente chama de pino trava, né? Parafuso trava, que tem esse formato igual na figura D aqui, ó, com um conezinho, né? Ou esse formato da figura E aqui, que serve realmente para encaixar esse parafuso, né? No eixo, né? Que geralmente o eixo tem um encaixe para ele, né? Para dar um atrito maior para que não desencaixe, não desacople. Então existem diversas configurações disponíveis, né? Parafusos lisos, né? Parafuso ponta de taça, parafuso com ponta oval também é bem comum, parafuso ponta de cone, parafuso ponta meia de grão, tá? São diversos tipos de parafuso. O que é importante, então, nisso? É importante que a gente selecione o parafuso correto com base num torque de assentamento e na capacidade de sustentação, tá? Então, o que é o quê? É nada como mais que o torque e a resistência ao movimento axial, tá? Então, a resistência ao movimento axial do polar ou do cubo é chamada capacidade de retenção, que é essa capacidade de sustentação, tá? Valores típicos listados na tabela 7.4, que é essa do lado, aplicam-se a resistência axial e a torção, tá? Fatores típicos de segurança para parafusos de fixação são de 1.5 a 2, tá? Para cargas estáticas e de 4 a 8 para cargas dinâmicas, tá? Comprimento desse parafuso, né? Deve ser a metade, mais ou menos, do diâmetro do eixo. Tá? Então aqui tem alguns parafusos, tá? Esses parafusos aqui com hashtag na frente são parafusos, creio eu, aqueles parafusos de madeira, assim, sabe? Que o cara vai lá e diz, eu quero um parafuso, uma puxa 8, né? Aqueles parafusos finos lá para madeira. Eu tô
Eu acredito que seja, tá? E aqui os parafusos que nós estamos mais acostumados, né? Os parafusos milimétricos. Então aqui a gente tem o parafuso M6, um M8, um M10, um M11, M12 e assim sucessivamente. Para cada um, por exemplo, um M8, ele vai ter um torque de assentamento de 18,6 e uma capacidade de sustentação de 6.675 newtons, tá? Então isso aqui serve para vocês, sabendo o torque lá que está aplicado naquele eixo, escolher um parafuso de fixação. Não é o mais indicado, né, pessoal? O mais indicado de todos é a chaveta, né? A chaveta ela é mais indicada. Mas existem algumas aplicações, né, para facilitar a montagem, desmontagem, enfim, que se utiliza parafuso de fixação, então tem que saber também que existe como calcular, como selecionar, não é nem cálculo, né, que a gente está falando de seleção, né, do parafuso de fixação para esta aplicação de vocês. Bom, aqui nós temos as chavetas, né, chavetas na verdade, tem um errinho ali. Aqui nós temos as chavetas e os pinos, tá? Que são usados para fixar elementos rotativos e que o objetivo desse elemento é o torque, tá? Aqui é realmente a chaveta ela é mais interessante por torque, né? O pino também consegue torque, mas só voltando. O pino e o parafuso, se vocês forem pensar, ele consegue promover então uma transmissão de torque e até um carregamentozinho axial ali, alguma coisa, ele consegue suportar. Já a chaveta, não, né? A chaveta, ela tá com uma leve interferência, que nem nessa figura A aqui, uma leve interferência, a chaveta é A em rosa, né? Entre o eixo e o cubo aqui, que eles chamam, né? E no caso, se tu fizer uma força no sentido saindo da tela do computador, a chaveta e o cubo, eles se desacoplam, né? Já se tu está colocando um pino, ou até o parafuso que a gente viu anteriormente, ele não desacopla, né? Porque ele tem uma interferência ali grande, né? Ele teria que quebrar o parafuso ou o pino para poder se desacoplar também no sentido axial, no sentido saindo da tela do computador, né? Então aqui nós temos na letra A, aqui na figura A, chaveta retangular. Aqui nós temos uma chaveta redonda, também existem, né? Aqui nós temos um pino cilíndrico. Na letra E nós temos um pino cônico, né? Aqui a gente tem também um pino, só que ele é deslocado do centro, tá? Vocês podem ver um furo fora de centro aqui, que também faz essa ligação aí entre os dois, tá? Eu só vi isso aqui uma vez na minha vida, não lembro aonde, uma maquinazinha, eu vi um pino desse, deslocado do centro aqui. Não lembro por que era deslocado do centro. E aqui, também, na letra F, a famosa cupilha, né? Anel elástico. Tá? Também é famoso anel elástico. Beleza. Anel elástico não, é pino elástico, desculpa. Cupilha ou pino elástico. Que ele nada mais é do que um cilindro oco, né? E ele falta uma partezinha ali. Ele não tem uma. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele tem uma falha, né? Ele tem um corte. E aí acaba fazendo então um efeito mola ali, que acaba fixando o material, né? Esses pinos elásticos aí são bem comuns. Quem tem Volkswagen, eu sei que o Elton tem, na chave canivete, o que conecta a lâmina da chave com ali aonde ela está fixada, né, que ela onde gira a chave, é um pininho elástico.
Quem tiver aí carro com chave canivete, provavelmente ali vai ter um pino elástico entre a lâmina e aquela partezinha onde a lâmina é fixada, né? Tem um pininho. Bom, os pinos cônicos, tá? São dimensionados por diâmetros na extremidade maior. Então, para saber o diâmetro menor, que geralmente o pino aí, o pessoal fabrica, né? Mas tem pinos tamanho comercial. Mas o cálculo, então, é D igual a diâmetro maior, né, o Dzão, menos 0,0208 vezes L, que é o comprimento. Tá? Atenção, esta fórmula só serve para diâmetros em polegada. Tá? E esta tabela aqui embaixo mostra, então, tamanhos comerciais também em polegada. Beleza. Chavetas, pessoal. Então, elas geralmente são vendidas em barras de 1 metro, né? E já nos tamanhos padrão, né? De a chaveta, vou fazer um desenhozinho aqui. A chaveta geralmente ela é quadrada. Isso aqui era para ser um quadrado, né? Mas é difícil. Então ela tem uma altura, né? E um comprimento, uma largura, na verdade. E o comprimento dela, tu que determina com cálculo, né? Qual o comprimento da minha chaveta? Primeiro, eu vou pegar uma chaveta pegar uma aqui de 20 por 12, tá? 20 de largura e 12 de altura, beleza? E aí tu tem um determinado esforço lá e tu tem que verificar qual o comprimento de chaveta necessário para que transmita aquele torque. Então, vamos pensar, um eixo, e esse eixo tem uma engrenagem. A colocação do eixo na engrenagem, né, a engrenagem ela produz ali torque, né? Qual o tamanho da chaveta, então as dimensões que tu vai selecionar para que transmita aquele torque que a engrenagem está sofrendo, que transmita para o eixo e que não quebre facilmente o eixo. Desculpa, não quebre facilmente a chaveta. Mas a chaveta ela tem que ser o elo fraco do negócio, né? Porque é preferível quebrar uma chaveta que tu compra a chaveta em barras de metro por R$10, né? Do que tu estoure ou o eixo, ou um motor, ou um acoplamento, ou uma engrenagem, né? Então, aqui o dimensionamento da chaveta ele tem que ser bem, bem feitinho. Beleza. Então, as chavetas, a falha dela, né, vai ser por cisalhamento direto, tá? Ou por tensão de rolamento. Então, a falha da chaveta por cisalhamento direto ou tensão de rolamento, tá? O que eu estava comentando com vocês é que o comprimento da chaveta ele é projetado, né, para fornecer o fator de segurança desejado, que não pode ser fraco, não pode ser excessivo e não pode ser muito fraco, né? Tem que ser um valor correto. Mas geralmente a gente busca na chaveta o elo fraco dessa ligação, né? O comprimento da chaveta, né? Lógico, ele vai ser delimitado pelo comprimento do rasgo do eixo, né? Então a gente vai fazer um rasgo no eixo e ali vai conseguir colocar a chaveta. Vai ser geralmente um rasgo num pedaço do eixo vai ser o rasgo e no outro pedaço da engrenagem, por exemplo, também vai ser o rasgo, né? O comprimento da chaveta não deve exceder 1,1 vezes e meia o diâmetro do eixo, tá? Para evitar problemas de torção. Então, esse, digamos, é um limitante do uso da chaveta. No caso, então, precisar, em vez de usar, digamos que um cálculo lá de
300 milímetros de chaveta, né? E o teu eixo é 100 milímetros, tá? No caso, excedeu, né? Tu vai precisar de muita chaveta. Desculpa, não, o comprimento da chaveta é muito superior, excede uma vez e meio o diâmetro do eixo. Então, o que tu pode colocar é fazer múltiplas chavetas. Então, colocar elas espaçadas 90 graus, né? Colocar 4 chavetas no eixo, por exemplo. Fazer 4 rasgos e colocar em 4 posições diferentes as chavetas. Isso vai multiplicar a tua capacidade de transportar um torque, né? Então, o teu torque que tu vai conseguir transmitir é muito maior, beleza? Geralmente, o material da chaveta é um aço laminado a frio de baixo teor de carbono, com dimensões ligeiramente abaixo das dimensões nominais, né? Para evitar encaixar facilmente o rasgo da chaveta. O que é importante numa chaveta, né? É que ela entre com um ajuste nem folga, nem interferência, né? Um ajuste perfeito, né? Tem que entrar e quando, né, tinha um cara que na empresa que eu trabalhei, ele falava que a chaveta tu tem que colocar ela, né, com óleo e quando tu tirar a chaveta do eixo, ela tem que dar um barulhinho, né? Tem que fazer um para sair, né? Tem que dar tem que ter aquele ajuste perfeito. Por quê? Se entrar com interferência, tu não vai conseguir desmanchar aquela peça facilmente. Já se tu deixar com folga, ela vai ficando dando tranco toda hora, né? Pensa, a chaveta folgada, né? O rasgo da chaveta é muito maior do que a chaveta. Ela tá toda hora dando aquele tranco e isso a gente sabe, né, que a fadiga é inevitável. Às vezes, então, um parafuso de ajuste que a gente viu anteriormente é usado junto com a chaveta para o posicionamento axial e para minimizar a folga rotacional. Às vezes tem os dois elementos junto para fazer esse tipo de transferência de força aí, de torque. Então, os tipos de chaveta, tá? Outra chaveta, aquelas que a gente viu lá na tabela, elas são chavetas retangulares, né? Aqui a gente tem chaveta cabeça de quilha, tá? Ela é afunilada, né? De modo que quando a gente vai batendo ela, ela vai apertando a peça e também esse ressalto aqui fora, né? Acaba ajudando na remoção, né? Da peça. Beleza. Outro tipo de chaveta é a chaveta de Woodorf. Sei lá se é assim que se pronuncia, tá? São, então, as chavetas têm uma penetração mais profunda, tá? E elas são arredondadas, tá? Ela é útil para eixos menores, para evitar que a chaveta role. Quando usado perto de um ombro, a concentração de tensão, né? Concentração de estresse da chaveta, interfere menos com o ombro do que com a chaveta quadrada. Tá? Então é outro tipo de chaveta que existe. Já vi em alguma oportunidade ela, já vi numa máquina, não lembro onde, mas ela não é muito utilizada, tá? Acho que já foi mais utilizada. O pessoal hoje utiliza 90% é as retangulares e quadradas, né? Até essa outra aqui, a cabeça de quilha, a gente já, alguns de vocês talvez já tenham visto também. Já vi em algum lugar, mas é muito difícil de ver. Mas existe, né? Então, tu quer um lugar lá que precisa ser desmontado sempre essa peça aqui, né? Daí tu vai usar uma dessas, porque tem uma facilidade maior na remoção, né? Então aqui tem a tabela da, da chaveta, essa arredondada, hein? Tá? Tamanho.
aqui a largura do assento das chavetas Woodruff. Vou voltar aqui para vocês jogarem de novo, né? Vai ser muito rápido. O tamanho da chaveta, né? A largura do assento da chaveta. E aqui o diâmetro do eixo, né? Então, por exemplo, de um diâmetro de 20 até um diâmetro de 60, indica-se, então, uma de largura de 8 milímetros de assento. Né? Aí tu vem nessa tabela, aí tu vai ver lá uma de 8. Né? E aí vai ver o diâmetro dela, a altura, a excentricidade, a profundidade que tem que ser colocada nesse assento de chaveta, no eixo, e a profundidade no cubo, né? O cubo entende-se como cubo, tá, pessoal? A gente vai falar em cubo mais adiante. A parte que vai ser colocado no eixo, né? Então, por exemplo, pode ser uma polia, pode ser uma engrenagem, tá? Vou deixar esses dois aí que são os mais conhecidos. E aqui um exemplo do dimensionamento de chaveta, tá? Não é nada muito difícil, assim, não tem uma fórmula, nada. Tanto que vocês viram só tabelas e frases, né, sobre como selecionar a chaveta. Por quê? Porque a chaveta ela vai estar submetida a um torque puro, né? E, né, ela é para torque, né? Ela serve para carregamentos de torque. E nada mais é ela numa superfície retangular. Então a gente vai ter a força lá, né, que ela vai estar suportando é a força do esmagamento, né? A força lá, pressão é igual a força sobre área. Né? Então, é bem simples o cálculo dela. É a mesma coisa que a gente vai ver em parafusos depois, quando a gente vai fazer um projeto de uma junção parafusada ou de uma junção rebitada, a gente projeta para o esmagamento. Tá? Beleza. Então, nesse exemplo aqui, um eixo UNSG é um eixo 1035, tá? Termotratado para uma resistência de escoamento mínima 525 MPa, tem um diâmetro de 36 milímetros, roda a 600 revoluções por minuto, transmite 30 kW através de uma engrenagem, então uma potência de 30 kW, e ele diz selecione uma chaveta apropriada para a engrenagem. Tá? Então, já selecionou uma chaveta quadrada, 10 milímetros, então 10 por 10, né? A chaveta de um aço 1020, tirado a frio. O desenho, então, se baseará na uma resistência de escoamento dessa chaveta de 455, um fator de segurança de 2,8 da chaveta, será empregado na ausência da informação exata. Como é que a gente acha o torque aqui, né? Então tá aqui na figura, ó, a gente tem uma força aqui, a gente tem que saber essa força, a gente tem que calcular essa força. A gente tem o quê? Tem a potência e tem, além da potência, temos o RPM. Isso é importante. Então temos dois pontos aqui. O que é o torque? Tá? O torque, ele é a potência transmitida dividido pela velocidade angular. Com a rotação, né, com esses 600, a gente acha a velocidade angular. Com o diâmetro do eixo também, né? Não, desculpa, é só pegar e dividir por 2π sobre 60, a gente vai ter em radianos por segundo. E a potência está em watts, né? Então, se a gente calcular a velocidade angular desse eixo, que vai ser 600 RPM vezes 2π sobre 60, a gente vai ter 62,8 radianos por segundo de velocidade angular. Torque é potência sobre velocidade angular. Torque é o quê? 30.000, né? 30 kW, 30.000 watts, dividido por 62,8, que é a velocidade angular, vai dar 478 Nm. Tá? A figura 719, né, que está aqui do lado, a gente consegue ver a força, né? A força ela está onde? Ela está aplicada, então, aqui na
na interface, né, na verdade, bem na linha aonde aonde a chaveta e o eixo se encontram, né? Então, bem aqui nessa interface. Então, o que a gente faz? A gente vai ter a força como o quê? Como o torque. Desculpa. O torque, força vezes raio, né? O raio. Então, torque é força vezes raio, nesse caso aqui. Então, a força que a gente precisa vai ser torque sobre o raio. O torque a gente já tem, 478. E o raio, ele deu que o diâmetro era 36, né? Então, o raio vai ser 0,018 metros, né? Isso vai dar uma força, então, naquele ponto, de 26.556 newtons. Beleza. Pela teoria da energia de distorção, como é que é? O limite de escoamento torsional, o SSI, né, para cisalhamento, shear yield, né, de cisalhamento, escoamento de cisalhamento, que é o caso quando a gente tem uma torção, né, o nosso cisalhamento, a gente vai ter um escoamento, né, no caso do cisalhamento, é 0,577 vezes o SY, que é o escoamento normal, né, para uma tensão normal. Então, o SSY é o escoamento para aonde a gente tem tensões cisalhantes, que nesse caso a torção pura é uma tensão cisalhante, né? Então a gente vai ter 0,557 vezes 455. Aqui no caso a gente pega o escoamento da chaveta, né? Vai dar 262,5 MPa. Beleza. Então a gente tem a força que o eixo faz e quanto a chaveta resiste. Né? E isso vai nos dar o quê? Junto com o fator de segurança, a gente vai conseguir dimensionar essa chaveta melhor. Então, se a gente pegar o fator de escoamento para cisalhamento dessa chaveta, que era o 265, né? 262. Dividir pelo fator de segurança, tá? Porque a gente quer que esse valor seja menor ainda, né? Vai ser igual a força sobre a largura da chaveta vezes o comprimento. Da onde saiu esse cálculo aqui? Tensão, força sobre área. Pressão e força sobre área, enfim. Força, área, largura vezes comprimento. E porque... peraí, deixa eu explicar melhor, isso ficou confuso. Peraí, deixa eu apagar. Peraí. Não ficou legal. Deixa eu fazer um desenho bom aqui. Deixa eu desenhar uma chaveta em perspectiva aqui, ó. Tá uma chavetinha. Essa chaveta, ela tá, metade dela tá no eixo, né? E metade dela tá no cubo, né? Que pode ser, lá eu falei para vocês, uma engrenagem, tá? Então, qual é a área? A área que essa força F que tá aqui, força F, tá aplicando? Ela tá aplicando nessa área aqui, ó. Né? A área desse plano intermediário aqui, que é o quê? É a largura, que é T, né, que eles chamam de T, vezes esse comprimento aqui da chaveta, que é o L.
Então, essa força, o desenho ficou horrível, né? Porque eu fiz aqui com o mouse, mas acho que vocês entenderam. A força ela está sendo aplicada nessa largura vezes esse comprimento. Então, a fórmula que ele usou é tensão lá, né? Tensão é igual a força sobre área. A força a gente já tem. A área a gente consegue achar, né? Na verdade, a gente não consegue achar a área porque a gente não tem o L. Mas o L é o que a gente quer. A gente sempre em chaveta vai dimensionar o L, vai procurar o comprimento da chaveta. A tensão, a gente sabe que a gente pode aplicar um fator de segurança para essa tensão. A gente quer diminuir essa tensão para que a chaveta lá vai ter um comprimento maior. Então, essa tensão é o quê? A tensão é força sobre área. Essa tensão vai ser o SSY, que já foi determinado, que é a resistência ao escoamento lá para cisalhamento da chaveta, do material da chaveta. O N é o fator de segurança, beleza? Continua N também. O F é o F, a força que a gente já achou. E a área, né, é T vezes L. Beleza. A gente tem todos os dados, menos o L, que é o que a gente quer achar. Tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter o L como 0,283. Tá? Para resistir ao esmagamento, que é outro módulo de falha, então, ela pode falhar por esmagamento ou por cisalhamento, que eu falei lá no início. A gente utiliza a metade dessa área aqui, tá? Por Ô, quê? professor, só uma perguntinha. E Hum. tem diferença nos cálculos se eu tiver o eixo como a engrenagem motora e o O de eixo fora a como movida? movida? Não, É, não tem. Não. não tem? Beleza. Então, no caso aqui, ó, de esmagamento, por que o esmagamento? É metade da área da face da chaveta. Agora vamos olhar de lado essa chaveta. A linha, lembra que eu dividi? Que metade da chaveta vai estar colocada no eixo e metade vai estar colocada na, lá na engrenagem. Só essa área aqui, ó, vai estar esmagando. Tá? Só a parte. Então, por isso que divide essa área. Nesse caso, ele dividiu a área por 2, porque lembra, nossa chaveta era 10 por 10, né? Fazendo esse cálculo daí, dividindo a área por causa do esmagamento, né? A gente vai ter um comprimento de 0,0327 metros, tá? Tá errado aqui, não é milímetro. Tá errado, metros. Lá em cima tá certo, metros. Então, agora a gente teríamos, né, um comprimento maior, né, devido a esse critério de, de esmagamento, tá? Ah, qual vai selecionar? Óbvio que o maior, né? Onde deu maior, tu vai colocar aquele porque resguarda contra o cisalhamento e contra o esmagamento. Beleza. Depois disso, então, né, ele fala, né, que se a chaveta, nesse exemplo, fosse igual ao comprimento do cubo, consequentemente, teria uma ampla resistência. Isso provavelmente seria 36 milímetros ou mais comprida, né? Então, o cubo lá, a polia, a engrenagem, ela tem que ter mais do que 32 milímetros. Né? 32,7. Tem que ter, por exemplo, aqui ele falou 36, né? Para que possa suportar essa chaveta de 32, né? Poeta, Fala. aquele esmagamento, que força que é essa? Onde que ela tá agindo? O esmagamento, Isso. ela vai estar agindo. Peraí. Que a força cisalhante atua bem na borda do eixo, certo? Que é o Tá. que calculou na de cima, que deu 0,02. Esse Uhum. esmagamento, que força que seria? O que faz a chaveta falhar por esmagamento?
pensa assim, ó, Alisson. Digamos, o eixo ele vai ser movido pela engrenagem. Uhum. Tu consegue imaginar a engrenagem girando e que ela vai estar forçando só um lado contra o eixo? Sim, sim. Ela vai estar só esmagando a parte do eixo, né? Uhum. E aí por isso que é só metade que utiliza, né? E a força é a força que resultante do torque. Não sei se tu Não, entendeu, agora sim. tá? Anel de retenção, pessoal, tá? Esse anel é uma beleza, né? Utiliza aquela alicate. Quando tu aperta a alicate, ela abre, né? E é uma beleza para perder ele, né? Ele é uma molinha, né? E serve então para segurar, geralmente nas pontas dos eixos aí de diversas máquinas. O nosso torno, por exemplo, ali do IFSC, né? Ele tem anel de retenção para segurar as engrenagens ali, aonde a gente troca a relação das engrenagens para fazer rosca, né? Essas engrenagens elas são seguradas ali, são presas nos eixos da caixa lá do torno com o anel de retenção, né? E o pessoal sempre acaba perdendo eles aí, né? Então serve então para também fixar alguma coisa, né? Para posicionamento axial, para que não saia, né? Para que ela fique naquela posição, né? No caso lá do torno, né? Dos nossos tornos mecânicos convencionais, ele serve só para posicionar ela ali na posição correta, né? Para que dê o engrenamento certo com as outras engrenagens. O anel de retenção ele deve assentar bem na parte inferior da ranhura, né? Para suportar as cargas axiais. E ele também vai falhar, que nem a chaveta. O cálculo que tu vai fazer dele também é sobre esmagamento e cisalhamento, né? Mas geralmente cargas axiais, né, nessas aplicações são muito pequenas, né? Um dos pontos negativos do anel de retenção é que ele, ou seja, todos acredito que já tenham visto um anel de retenção, né? Todos não, mas a grande maioria talvez. Ele quer, então, requer um raio afiado no fundo da ranhura, né? Isso faz o quê? Acontece que um raio, você sabe, afiado, ou seja, um canto vivo, eleva as concentrações de tensão no sulco, né? E eu lembro vocês do exercício que a gente fez na aula retrasada, eu acho, há 2 aulas atrás, sobre o dimensionamento do eixo, tinha uma posição lá que era um sulco de anel retentor, né? E a gente ia lá na tabela A1516, A1517, para pegar aqueles concentradores de tensões, né? Que são geralmente muito altos, né? Cerca de 5 para flexão e axial e 3 para torção, né? São relativamente altos comparado a outros concentradores de tensão. Então essa é uma limitação dele aí, tá? Então geralmente ele é utilizado quando não tem aí um grande problema de carga, enfim, que a concentração de tensão não diminua a carga que vai inviabilizar lá o projeto. Bom, e aqui a gente entra então numa parte bem interessante da aula, que é a parte da tensão em ajuste com interferência, tá? Vamos pensar, vocês já viram, já desmancharam alguma coisa que ela é colocada sobre interferência, é um eixo montado numa polia sobre interferência. O que acontece? Essa interferência, né, não é só chegar e dizer H7, não sei o que, né? Nossos projetistas aí da aula. Não é só chegar e chutar um valor, tem que fazer um cálculo para ver se aquela interferência está garantindo que a tensão transmitida está correta, tá? Então, alguns pontos importantes, né? Ajuste de interferência gera uma pressão na interface. E você sabe que pressão na interface não é muito interessante aí para uma falha por fadiga superficial, né? A gente já falou em umas aulas atrás. É a necessidade, então, de garantir que as tensões sejam aceitáveis.
Tá? Vamos tratar o eixo como um cilindro com pressão externa uniforme. Vamos tratar o cubo, engrenagem, né, por exemplo, uma engrenagem ou uma polia, como um cilindro oco com pressão interna uniforme. Tá? Essas situações foram desenvolvidas lá no capítulo 3 do Stigler, né, cilindros, pressão em cilindros, e será adaptado aqui. Lá do capítulo 3, a equação 3.56, ela fala sobre a pressão na interface. Tá? Então, uma equação lá da pressão na interface, onde P é a pressão na interface, D são os diâmetros internos e externos, o E é o modo de elasticidade, né, dos dois membros, por exemplo, do eixo é esse, e do cubo lá da polia é esse. E essa letra grega delta, se não me engano, delta minúsculo, é a interferência diametral, é o ajuste, né, que vocês determinaram lá para a união desses dois elementos. Selecionando, né, já faz a idealização que o eixo e o cubo lá, a polia, tem o mesmo material, essa equação já fica mais simples, né? Que é a equação 7.40, que é a equação para determinar a pressão aí, pressão da interface, tá? Então, modo de elasticidade sobre 2 vezes o diâmetro ao cubo, né? Aqui nós temos também a interferência diametral. Enfim, diâmetros é diâmetros. O que é a interferência diametral? É o diâmetro do eixo menos o diâmetro da polia, do cubo, da engrenagem. Só que essa interferência, vocês sabem, né? Ela pode ser uma interferência máxima e uma mínima. Por quê? Porque o eixo, geralmente, tu faz um eixo de 20 milímetros, tu coloca lá mais menos 0,1 milímetros. Então, esse teu eixo ele varia de 20,01 a 20 a 19, desculpa, 20,1 milímetros a 19,9 milímetros. Então, isso, em combinação com o diâmetro do furo, né, quem já fez metrologia comigo já viu lá sistema furo-base, eixo-base, furo-base e eixo-base, a gente vai ter, então, uma variação. O que isso vai dar? Vai dar uma folga máxima, uma interferência máxima e interferência mínima. Vocês lembram disso aí, quem já fez metrologia comigo? Ou quem já fez metrologia em outro lugar. Então, isso vai dar o quê? Uma interferência máxima e uma interferência mínima. Que é isso que a gente vai calcular aqui, né? Que é o diâmetro máximo. Por exemplo, a interferência máxima é o diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do furo, né? E a interferência mínima vai ser o quê? O diâmetro mínimo do eixo e o diâmetro máximo do furo. Então, essa pressão na interface aqui, tá? A gente vai calcular para quê? Para a situação da interferência máxima e a pressão para interferência mínima. O que isso vai nos dar? Vai dar uma pressão máxima da interferência e uma pressão mínima da interferência, tá? Então, esses dois valores são importantes. Pressão máxima da interferência e pressão mínima da interferência. Beleza. Para agora o que vai vir adiante, né? Dá uma limpada aqui nesse negócio aqui. Esquenta, pera. Beleza. Então, aquela fórmula lá, com os raios convertidos em diâmetro, enfim, então, acha-se, na verdade, a tensão tangencial do eixo e a tensão tangencial do cubo. Então, aqui tem a fórmula das tensões tangenciais, né? As tensões ali tangenciais naquela interface.
tensões de torque, né? Tensões devido ao torque. Já as tensões radiais, tá? Ela nada mais é que o negativo da pressão. Tá? A pressão tangencial ela tem um valor um pouco diferente. Tá? Beleza. E agora, a gente descobre, então, o torque, tá? Para o ajuste de interferência que vocês dimensionaram. Então, para estimar o torque, que pode ser transmitido através do ajuste de interferência por análise de atrito na interface. A gente tem o quê? Lá de mecânica geral. Força de fricção, né? Força de atrito, ela é coeficiente de atrito vezes a força normal, né? No nosso caso ali, a nossa força normal, ela é pressão, né? O P lá que a gente tem lá daquela forma 7,40, vezes a área. Isso vezes a força de atrito, né? O coeficiente de atrito. A pressão, ela vem lá daquela fórmula 740. E a área é o quê? O que é a área de um eixo? Não é πr ao quadrado sobre 2. A gente está fazendo o quê? É a área de atrito. Se o eixo é redondo, vai ser lá o 2πr, né? Vezes o comprimento, vezes o L, que é o comprimento que esse eixo e esse cubo estão em atrito, né? Como interferência. Então, é o perímetro de um eixo vezes o comprimento. Vai ser o que, então? Vai ser a coeficiente de atrito, a pressão, que a gente tem que pegar lá daquelas fórmulas lá, que essa pressão, tu vai ter que calcular, então, para pressão máxima e pressão mínima, 2π d sobre 2, que é o 2πr, né? Vezes o L. Fazendo isso aqui vai dar π, F, coeficiente de atrito, P, pressão, L, comprimento, D, diâmetro. Transformando isso em torque, que é o que geralmente a gente quer saber, quanto de torque podemos aplicar numa engrenagem que está conectada por atrito num eixo e que ela aguente, né, essa aplicação desse torque. Aplicando, então, isso, né, que torque é força vezes raio, né, vezes diâmetro dividido por 2. A gente consegue colocar, então, essa força F dentro dessa forma, faz os ajustes necessários e a gente vai ter aqui, ó, o torque que vai ser transmitido vai ser, então, π sobre 2 vezes coeficiente de atrito, que é uma constante de cada material, vezes a pressão, que já vou falar mais, vezes o L, o comprimento dessa polia, né, que está conectando junto com o eixo, vezes diâmetro ao quadrado. O P, voltando então, o P ele vai ser calculado, essa equação 7,40 vai ser calculado para essa interferência máxima e interferência mínima, tá? Que depende lá do sistema de ajustes que vocês escolheram no projeto de vocês, tá? Lá H7, H6, H7, enfim. Isso então vai te dar o torque. Essa interferência mínima, né, vai determinar a pressão mínima e vai encontrar o torque máximo, né? Vou ler de novo, tá? A interferência mínima lá que vocês determinaram vai dar a pressão mínima. Essa pressão mínima, tu vai encontrar o torque máximo, né? Porque a interferência máxima vai dar a pressão máxima, que vai dar um torque muito elevado. Só que vocês, para determinar o torque que vai poder ser aplicado para aquelas condições, vocês vão ter que ver com a interferência mínima, né? Que é a pior situação lá de ajuste. Beleza? É isso aí, pessoal. Por hoje é só.